Prezados irmãos, novamente na Galileia de há 2000 anos. A manifestação mediúnica de Simeão e Ana no templo onde se realizava uma cerimônia e todos os sacerdotes ouviram a profecia, como também as pessoas que lá estavam, ao mesmo tempo que confortou o espírito de Maria e de José, mas também deixaram neles muito temor e preocupações. José e Maria saem do templo e logo aquela notícia se espalha por ao redor do templo e chegou aos ouvidos de Herodes. Herodes manda chamar os sacerdotes, ameaça, e eles dizem que não foram eles que profetizaram, e sim Simeão e Ana, que são os médios do templo, que falam com os espíritos do mais alto. Herodes ordena para irem buscar Simeão e Ana, e nesse momento também José e Maria se distanciam para as periferias de Jerusalém em busca de um pouso, porque já chegava a noite. José muito preocupado com aquela manifestação, e os soldados encontram Simeão e Ana, que vão ao palácio de Herodes. José, preocupado com aquelas profecias ditas de forma tão exuberante para que todos ouvissem, o deixa inseguro. E na hora que foi deitar-se, Maria percebe a angústia de José. E ele diz: Maria pergunta: estás preocupado, José? Ele diz: sim. Não sei a razão, Maria. A fala de Simeão e a alegria de Ana parecem ter deixado os sacerdotes do templo em estado de contrariedade. Durma tranquilo, José. Se o que é humano pode perturbar a ordem divina por alguns momentos, lembremos-nos de que tudo se recomporá no tempo de Deus. E José fecha os olhos como se quisesse adormecer. Nesse momento, Simeão e Ana estão sendo interrogados por Herodes. Herodes, disfarçando a sua ira, olha para Simeão e diz: foi você que acolheu uma criança no templo, consagrando-a como o Salvador? Simeão, alma generosa, doce e santa, diz: eu a aguardava há anos, Senhor. Esperei-o até agora, para que eu pudesse desencarnar após vê-lo. E onde está essa criança? Sereno, Simeão diz: o Senhor, que é rei, não sabe onde encontrá-la? E quer encontrá-la? Por quê? Responda-me, onde está essa criança? Simeão suspirou e asseverou: sendo aquele menino o filho de Deus, sugiro-lhe dirigir-se ao divino e a ele endereçar essa pergunta. Herodes, já bastante irado, sem conseguir disfarçar, diz: mas não é você o médium do templo? Não foi você que secundou a consagração desse menino? E quase sufocando Simeão, Herodes gritou: responda-me, onde ele está? Nesse momento,
José sente a presença de um espírito que se materializa no quarto. Ele abre os olhos, vê o espírito, que ele diz: José, disse-lhe o espírito celestial, convém que você desperte Maria e todos os três devem ir ao Egito. Então percebam que em todo momento da vida da Mãe Santíssima e de José, que também era médium, mas médium de uma condição elevada, porque a todo momento eram orientados pelos espíritos superiores e luminosos, José dá um pulo da cama. Como? Por quê? O espírito esclarece. As sombras espirituais sitiaram o coração de Herodes, e por isso levantem-se, como lhe ordenei, e tomem o destino do Egito. Maria despertou na mesma hora. Olhando para o espírito, aceitando que estavam recebendo uma visita do mais alto, e informada da urgência de se retirarem para o Egito, concordou com o aviso imediatamente. Ainda era noite, quando eles furtivamente juntaram os poucos pertences e, com a orientação do espírito materializado, eles seguiram pela estrada orientada pelo espírito. E a noite inteira caminharam. Ao amanhecer, sol muito quente por aquelas estradas, sede, e o espírito à sua frente. Já estavam bem distantes de Jerusalém. O espírito ia despedir-se, porque eles avistaram um vilarejo já nas terras do Egito. E José indagou. Antes José tinha indagado, me desculpem. E por que ir ao Egito? Indagou ao espírito. É que Herodes quer matar o menino. E também é porque assim se cumprirá a profecia que anunciou, entre aspas, do Egito chamarei o meu filho. Isso tudo tem lá no Velho Testamento e no Novo Testamento. Até quando ficaremos lá? E o Espírito esclarece: até quando eu novamente lhes indicar, lhes avisar. Enquanto isso não acontecer, vocês permanecerão no Egito. E Maria, silenciosa, guardava essas coisas em seu coração. Sempre quando o Novo Testamento, ou quem escreveu sobre Maria, colocam essas palavras no final do texto. E Maria, silenciosa, guardava estas coisas em seu coração. Esse vilarejo, eles se sentam perto de uma palmeira e José diz: eis Matarriede, Maria, disse o carpinteiro. Graças ao Criador, estamos a salvo com nosso filho José, exclamou Maria, abraçando Jesus no seu colo. Uma cidadezinha egípcia. E eles se sentaram para se refazer, quando de repente aparece uma senhora que olha para eles. E essa região onde eles se sentaram era uma região que aqui a narrativa diz um pequeno lago que ao fundo emoldurava a pirâmide de Gizé, com algumas palmeiras e alguns arbustos. Eles sentaram na areia quando eles veem uma senhora. Essa senhora timidamente se aproxima do casal e logo fica
hipnotizada, quase, é uma maneira de dizer, impressionada com as emanações daquela criança. E ela pergunta: vocês são judeus? Vejo pelas roupas e pelos modos que vocês são parte do nosso povo. Então a Sara era também uma judia. Sim, confirmou José, somos judeus em busca de um lar. Sara então chegou-se à família e, vendo o menino abrigado no colo materno, comoveu-se. Formaremos uma família. Eu moro aqui sozinha, não tenho quase parentes, mas o nosso povo moram em outras vilas aqui do Egito, em outros lugares, mas nesse vilarejo aqui, poucos moram. E José e Maria aceitaram o aconchego de Sara. E depois que ela se refez, elas começaram a conversar. Porque atravessaram um deserto de poeira, de ventos, uma estrada deserta, né? Ela novamente comenta que é viúva, sem filhos e que não tem parentes. E a chegada deles é uma bênção para o coração, para a solidão do seu coração. José diz: sou carpinteiro, Sara, e posso trabalhar para não ser peso para você, para poder sustentar a sua casa que nos abriga também como nossa. A noite chegava serena. Sara entra no quarto onde está o menino Jesus e quando volta diz para Maria: Maria, esse seu filho irradia uma ternura celestial incomparável. É mais do que uma simples criança. Parece-me alguém descido a este mundo com alguma missão sobre-humana. Maria sorriu tímida e Sara continua: aqui no Egito, Maria, recolhemos muito da cultura nobre do povo egípcio. E entre outras de nossas conquistas, alguns de nós dominamos a mediunidade. Maria se espanta. Ah, vocês se familiarizaram com os espíritos do Senhor? E como nós, vocês recebem a orientação amorosa deles? Sara diz: sim. Assim como Moisés, um grande médium a serviço do Senhor, foi medianeiro dos mandamentos divinos, trazendo-nos as tábuas da lei, também nós, na intimidade do nosso lar, acolhemos revelações do mais alto. Então eles faziam também intercâmbio mediúnico nos seus próprios lares. E como os minutos avançam, exporemos esse diálogo no nosso próximo encontro. Um abraço fraternal.